Hoje vamos ler o livro As 48 Leis do Poder. Vamos tirar dessa leitura ensinamentos que possam nos beneficiar. Vamos ler hoje a Lei 3 e preste bastante atenção nessa leitura, porque poderá te ajudar. Então é isso, vamos à leitura. 3. OCULT é as suas intenções. Julgamento. Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe, envolva-as em bastante fumaça e, quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais. Ou seja, pessoal, até aqui observamos que devemos ocultar nossas emoções. E por que ocultar nossas emoções? Porque às vezes tem momentos que deixamos, que agimos pela emoção e acabamos nos prejudicando. Então, aqui vemos que é bem melhor nós ocultar nossas intenções do que demonstrar nossa verdadeira intenção em certos momentos. Às vezes você está em busca de uma coisa, vou dar um exemplo, um trabalho. Então, uma promoção no trabalho. Às vezes, em um momento assim, você não precisa demonstrar qual que é a sua intenção, que a sua intenção é uma promoção no trabalho, ou alcançar uma presidência em uma empresa. Você não precisa demonstrar isso, apenas faça, entendeu? Não precisa de demonstrar qual que é a real intenção. E em vários outros casos, entendeu? Em várias outras áreas da vida, você não precisa estar demonstrando qual é a real intenção. É bem melhor você se vestir de ovelha sendo lobo. Essa é a visão certa do que o autor quis passar. Melhor se vestir de ovelha, mas sendo lobo, entendeu? Do que você demonstrar que é lobo e aí você não, entendeu? Vai espantar as ovelhas. É isso aí que ele quis dizer. Vamos continuar a leitura. Leve-as pelo caminho errado até bem longe, envolva-as em bastante fumaça e, quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais. Parte 1. Use objetos de desejo e pistas falsas para enganar os outros. Se em algum momento da sua fraude as pessoas tiverem a mais leve desconfiança quanto às suas intenções, estará tudo perdido. Não lhes dê oportunidade de perceber o que você pretende, disfarce colocando pistas falsas pelo caminho. Use a falsa sinceridade, envie sinais ambíguos, invente objetos de desejo desorientadores. Incapazes de distinguir o falso do verdadeiro, elas não podem ver o seu objetivo real. A lei transgredida. Durante várias semanas, Ninon de Lenclos, a mais infame cortesã na França do século XVII, escutou pacientemente o Marquês de Sévigné explicar o seu esforço para conquistar uma bela, porém difícil, jovem condessa. Ninon estava na época com 62 anos e era mais do que experiente em questões de amor. O Marquês era um rapaz de 22 anos, simpático, arrojado, mas totalmente sem experiência em romances. No início, Ninon achou divertido ouvir o Marquês contar os seus erros, mas acabou-se cansado. Incapaz de suportar a inépcia em qualquer esfera, muito menos quando se tratava de seduzir uma mulher, ela resolveu colocar o rapaz sob as suas asas. Primeiro, ele tinha de compreender que esta era uma guerra e que a bela condessa era uma cidadela a qual ele deveria fazer o cerco com o mesmo cuidado de um general. Cada passo deveria ser planejado e executado com a maior atenção a detalhes e nuances. Instruindo o Marquês para começar de novo, Ninon lhe disse para abordar a condessa com uma certa distância, com um ar de indiferença. Na próxima vez que os dois ficassem juntos sozinhos, disse ela, ele deveria confiar na condessa como amiga, não como uma amante em potencial. Isso a despistaria. A condessa não teria mais como certo o interesse dele por ela, talvez ele só estivesse interessado numa amizade. Aqui vemos a importância de confundir o inimigo, né? É o que o livro A Arte da Guerra
que nos ensina confundir o inimigo, devemos confundir o inimigo para não devemos demonstrar nossa real intenção. Confundir. Aqui o que o autor fala? Que a condessa não teria certeza se ele estava interessado ou não, ou se só queria amizade, ou se realmente estava interessado nela. Assim cria uma confusão. E essa técnica é usada até pelos narcisistas e psicopatas, essa técnica de confundir o inimigo. Então isso é bastante importante. A condessa não teria mais como certo o interesse dele por ela, talvez ele só estivesse interessado numa amizade. Ninon planejou com antecedência. Assim que a condessa se mostrasse confusa, seria a hora de despertar os seus ciúmes. No encontro seguinte, numa grande festa em Paris, o marquês surgiria acompanhado por uma bela e jovem mulher. Esta bela mulher tinha amigas igualmente belas, de forma que sempre que a condessa olhasse para o marquês ele estaria rodeado pelas mulheres mais estonteantes de Paris. Não só a condessa se roeria de ciúmes, como passaria a ver o marquês como alguém que as outras desejavam. Foi difícil Ninon fazer o marquês compreender isso, mas com toda a paciência ela explicou que a mulher que está interessada num homem quer ver que outras mulheres têm o mesmo interesse. Não só isso confere a ele um valor imediato, como dá ainda mais satisfação arrancá-lo das garras delas. Tão logo a condessa ficasse com ciúmes, mas intrigada, seria a hora de distraí-la. Segundo as instruções de Ninon, o marquês deixaria de comparecer onde a condessa esperasse vê-lo. Depois, de repente, ele apareceria em salões que nunca frequentara antes, mas que a condessa costumava ir sempre. Ela não poderia prever os movimentos dele. Tudo isso a colocaria num estado de confusão emocional que é o pré-requisito para a sedução bem-sucedida. Tudo isso foi feito, e levou várias semanas. Ninon monitorava o progresso do marquês. Com sua rede de espionagem, ela soube que a condessa estava rindo mais das suas piadas, ouvindo com mais atenção as suas histórias. Soube que, de repente, a condessa estava fazendo perguntas sobre ele. Suas amigas lhe disseram que nas reuniões sociais a condessa frequentemente procurava pelo marquês, acompanhando os seus passos. Ou seja, a pessoa quer o que os outros querem, né? É aquele ditado, o pasto o quintal do vizinho sempre é mais verde. É isso, pessoal, é isso que o livro está falando aí, que quando ele apareceu com a outra mulher para fazer ciúme, o que aconteceu? Ela também passou a desejá-lo, porque existe isso, a pessoa querer o que é do outro, entendeu? A pessoa sempre quer mais o que é do outro. Então é isso aí. E além disso, ele apresentou valor, né? Ou seja, ele demonstrou que outras pessoas queriam ele. Então isso gerou valor na mente dela. Ela aumentou, o valor dele aumentou para ela. É isso. Vamos continuar mais um pouquinho a leitura. Suas amigas lhe disseram que nas reuniões sociais a condessa frequentemente procurava pelo marquês, acompanhando os seus passos. Ninon tinha certeza de que a jovem mulher estava caindo no feitiço do rapaz. Agora era uma questão de semanas, talvez um mês ou dois, mas, se tudo corresse bem, a cidadela viria abaixo. Dias depois, o marquês foi à casa da condessa. Estavam sozinhos. De repente, ele era outro homem, desta vez seguindo os seus próprios impulsos, e não as instruções de Ninon. Ele segurou as mãos da condessa e lhe declarou o seu amor. A jovem mulher pareceu confusa, reação pela qual ele não esperava. Ela foi delicada, mas se desculpou afastando-se. Pelo resto da noite, ela evitou o seu olhar, e não estava lá para se despedir quando ele foi embora. Nas poucas vezes em que ele voltou a visitá-la, disseram o LHE que ela não estava. Quando ela finalmente o recebeu, os dois se sentiram estranhos e constrangidos um com o outro. O feitiço se quebrara. Interpretação. Ninon sabia tudo sobre a arte de amar. Os grandes escritores, pensadores e políticos da época tinham sido seus amantes, homens como La Rochefoucauld, Molière e Richelieu.
A sedução era um jogo para ela, que devia ser praticado com habilidade. Quando ela ficou mais velha, e a sua reputação mais conhecida, as famílias mais importantes da França lhe enviavam os filhos varões para serem instruídos em matéria de amor. Ninon sabia que o homem e a mulher são muito diferentes, mas quando se trata de sedução, ambos sentem a mesma coisa, bem lá no fundo, quase sempre percebem que estão sendo seduzidos, mas cedem porque gostam da sensação de estarem sendo levados. É um prazer se entregar, deixando que o outro o leve a passear por uma terra estranha. Tudo na sedução, entretanto, depende de sugestão. Você não pode anunciar suas intenções ou revelá-las diretamente com palavras. Pelo contrário, precisa despistar. Para que alguém se entregue à sua orientação, deve estar adequadamente confuso. Você tem que embaralhar os seus sinais, aparentar interesse em outro homem ou mulher, a isca, depois sugerir estar interessado no alvo, aí fingir indiferença, repetidas vezes. Esses comportamentos não confundem apenas, eles excitam. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, se inscreva aí no canal para a gente estar trazendo mais conteúdo como esse, trazendo mais leituras sobre este livro aqui mesmo, As 48 Leis do Poder. E comenta o que você pode achar da leitura aí, tá bom? Passa o comentário de vocês aí. E aí, da próxima vez, traremos mais dessa leitura. Então é isso, não use apenas para manipular as pessoas. Use também para beneficiar os outros, tá? Tudo que nós temos até aqui podem ser usado para manipular, mas também pode ser usado para ajudar outras pessoas. Tá bom? Então é isso, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.